Antes de começar a ir para a leitura, nós temos feito essa série de mensagens que são os valores do reino e como esse rei, então, expressa a sua justiça. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. E para entrar, então, nessa reflexão, eu gostaria de ler Mateus 5, do 33 ao 37. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, mas você pode acompanhar na Bíblia que você tem. Muda uma coisinha ou outra, mas é a mesma palavra. Diz a palavra do Senhor: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja não. Que passar disso vem do maligno. Palavras do Senhor. Pai, nós pedimos nessa hora a iluminação do Teu Santo Espírito. Vem e fala conosco, que o nosso coração seja terra fértil para a Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós temos seguido, não sei se você reparou, mas a gente tem seguido desde o início do capítulo 5 de Mateus, então aí o Sermão do Monte. Nós temos refletido sobre ele, não é? Nós vimos que tem um reino. Quem é esse rei? Que é santo, justo. E agora ele vai desenvolvendo a mensagem conforme as expressões da justiça desse rei. E uma das coisas que hoje fica evidente para a gente nesse texto, e é um desafio para a nossa reflexão hoje, é aprender a viver sem mentira. Então, um dos valores do nosso Deus é a verdade. E como é Dia dos Pais, né? Eu fiquei pensando e eu vi essa semana uma sketch, e eu vou mandar no grupo depois para vocês, daquele embrulhado para viagem. Não sei se vocês já viram, do burrão. Mas nesse caso não é o burrão, tá? E ele vai falar sobre mentira. E o menininho todo, né, ele chega tal, e o pai dele pergunta como é que foi, se ele tinha comido lanche, e ele falou que não deu tempo. Ele falou, mas eu mandei uma banana para você, como não deu tempo? E aí ele começa a desenrolar, tipo, ó, você não pode mentir. Se você quer me dar um presente no Dia dos Pais, fale somente a verdade. E aí o resto eu vou deixar para vocês assistirem. É triste se não fosse trágico, mas ele vai trabalhar a questão da mentira e da verdade. E aí talvez, né, você pode falar assim, o que esse texto tem a ver com isso? Você vai entender mais pro final, porque o juramento está muito ligado aí à questão de falar ou não a verdade. Eu só preciso jurar se eu não tenho como empenhar minha palavra. E esse é um grande desafio para a gente. Mas convenhamos, quem nunca contou uma mentira? Que atire a primeira pedra. Não, principalmente quando você está conversando com alguém, a pessoa fala, eu vi esse filme, eu li, né? Lá dentro você fala assim, eu só não lembro quando. Mente mais, pessoa. Né? Você está conversando e você mente pra, né? E assim vai. E quando ligam, não, fala que eu não tô. Né? A gente vive um monte de mentira. Nossa, você emagreceu, né? Às vezes você não tem o que falar e você mente, porque a pessoa tá igual você viu ela outro dia, né? Mas nossa, você tá mais magra hoje, para ser simpático. E tem um estudo conduzido por um psicólogo americano chamado Robert Fieldman, autor do livro Quem é o Mentiroso da Sua Vida? Esse estudioso, ele vai trabalhar nesse livro que a cada 10 minutos nós falamos uma média de 3,3 mentiras. A cada 3 minutos a gente mente. Um outro estudo também afirma que a cada 5 minutos nós mentimos. Então aí vamos pensar numa média, vamos calcular raso que são uma média de 200 mentiras por dia. Seja as pequenininhas ou seja as grandonas, tá? Enfim. Uma outra pesquisa ainda também sugeriu que 59% de 2.000 pais norte-americanos, aqui eles não conhecem os brasileiros, admitiram que mentiram por filho regularmente. E aí você fala, mentiram? A sorveteria tá fechada hoje. Se apertar esse botão dá choque. Se ficar aí fora o bicho papão vai te pegar.
Mas até a clássica, né? Na volta a gente compra. É mentira, não é? A gente sabe que na volta a gente não vai, inclusive, voltar por esse caminho, que é para não correr o risco, né? Da volta. Não tenho dinheiro. Essas mentirinhas que eu tô falando, tá? Não tô falando de coisa assim, cabulosa, não. Então são essas pequenas coisinhas. E aí porque a gente pensa nos pais, mas o fato é que quase toda mãe, todo pai mente querendo proteger o seu filho. Mas não admitem que os seus filhos mintam para eles. E aí quando eu mandar esse sketch para vocês, vocês vão entender. Qualquer um de nós mentimos, mas a gente odeia que mintam pra gente. Mentira. É a única verdade que é verdade mesmo, né? Porque mentir é trapacear, envolve fraude, a intenção de ganhar algo ou de levar alguma vantagem. E a gente não gosta de ser passado para trás. Mas a gente pode passar o outro para trás. Porque afinal, somos egoístas, né? O fato é que nós vemos infinitas formas de mentira na sociedade, tá? Eu tô falando dessas coisas pequenininhas, vamos pensar em algumas coisas um pouco maiores. É comprovado que 35% das informações dos currículos vitae que tem por aí são mentiras. Tá aí as redes sociais, seja o LinkedIn, né, para provar que meu inglês é fluente, na hora que chega lá, the book is on the table, é o que sai. E olha lá, né? Um outro detalhe, por exemplo, que a gente acha que não é mentira, mas essa semana ficou super na mídia aí, a questão da taxação dos atletas olímpicos, a questão de sonegar de pagar o imposto ou não. E se eu não pago, eu estou sonegando. É uma das poucas coisas que dá cadeia no Brasil, mas dá. E o fato é que, segundo a Receita Federal, mais de 400 bilhões são sonegados anualmente no Brasil. É muita coisa. É muito dinheiro que poderia estar sendo investido em educação, em saneamento, em como a gente vai lidar com esse clima que a gente está tendo, mas que é sonegado, simplesmente não chega. E aí o dinheiro que chega, a gente já sabe que o que tem aí rios de corrupção, né, de dinheiro desviado em obra, em administração e gestão mal feita de recursos. Isso também é sonegação, isso é corrupção, isso também é mentira. Né? Você viu que a gente partiu de uma pequenininha até chegar, que a gente pensa na mentira, a gente pensa em coisas pessoais, né? Como o adultério, como alguém mentiu pra mim, mas na hora que a gente olha pro todo, a gente vê que a gente sofre muito por causa da mentira. Porque quando eu sou corrupto, quando eu sonego, quando eu deixo de fazer essas coisas, eu também estou mentindo. Obras superfaturadas, é o que a gente tem aí. Pequenos empresários que para ter um pouquinho de lucro faz o quê? Não paga os direitos dos seus trabalhadores. Bom, e por aí vai. A gente gosta do jeitinho, a gente dá jeitinho para tudo, né? E aí, solução, como é que é? Quando a gente vê os memes na internet, agora a NASA vem. Porque o brasileiro consegue fazer algumas coisas que você fala assim, meu Deus. O fato é que a gente tem solução criativa para contar mentira. E a gente faz isso muitas vezes. E eu não sei se você pensa, será, afinal, por que a gente mente? E tem uma narrativa por trás de tudo isso, e aqui não vou falar, mas poderia simplesmente dizer, estamos na igreja por causa do pecado. Vamos deixar isso para o final. Mas eu queria trabalhar uma outra questão. Uma narrativa que está atrás das grandes e pequenas mentiras que a gente conta, que a gente precisa mentir para sobreviver. Porque o nosso comportamento está enraizado nas nossas narrativas, naquilo que a gente aprende, naquilo que a gente conta pra gente e no que a gente faz com o que a gente ouve, com o que a gente aprende, se a gente vai colocar em prática ou não. Então eu posso viver numa sociedade mentirosa e não ser mentiroso. Eu posso aprender a viver sem mentira. E esse é um desafio pra gente hoje. Se nós então vivemos numa nação de mentirosos, deve haver uma narrativa
narrativa por baixo dessa superfície que encoraje, que aceite e que permita a mentira. Porque senão não seria tão simples, tão fácil, né? E algumas desculpas são, quem nunca ouviu, é melhor uma mentirinha assim, né? Para não ferir os sentimentos da pessoa. Porque a verdade vai doer, né? Eu quero que a pessoa fique bem. É uma mentirinha branca, não vai prejudicar ninguém, né? E por aí vai, mas se eu disser a verdade, eu vou me enrolar nessa história, deixa quieto, melhor não. No final, os fins justificam os meios. A gente acaba usando isso e usando a mentira como forma utilitária de viver. Então, eu mentindo, eu sobrevivo. E aí tem dois motivos que nos levam a mentir, a pensar nisso. O primeiro deles é o medo do que pode acontecer com a gente se a gente falar a verdade. O que vai acontecer se eu falar a verdade? Então, boa parte das mentiras está enraizada no medo. O medo. Mentimos para evitar problemas. E tá tudo certo. E aí, a gente acaba tendo medo da consequência da verdade. O segundo motivo é o desejo de ganho. A gente quer ter vantagem de alguma forma. Porque mentimos também quando julgamos que o quê? Bom, se eu posso alcançar a simpatia da pessoa sendo legal com ela, mesmo que seja uma mentira, eu vou mentir. Eu vou ter uma vantagem em relação a outra pessoa. Então, geralmente a gente mente porque tem medo se eu falar a verdade, e a gente mente por quê? Porque eu vou ganhar alguma coisa com isso. Mesmo que seja a afeição da pessoa. Porque às vezes a gente pensa em ganho monetário, mas existem outros tipos de ganho nas relações humanas que a gente vai levar em consideração também. Então, quando isso acontece, a gente pode ter certeza que a gente não está operando no reino de Deus. Se eu minto porque eu tenho medo ou porque eu quero ter vantagem, não é assim que funciona no reino de Deus. Nós estamos agindo pelas nossas próprias forças e mentimos porque isso funciona. Vivemos num mundo de mentiras que não está em sintonia com o reino. E aí a gente entra no texto que a gente está aqui trabalhando, porque Jesus vem trazer uma nova narrativa sobre a mentira. Como disse Jesus, mesmo que a gente ganhe o mundo inteiro e a gente perca a nossa alma, a gente está perdendo muita coisa. E aí a gente chega aqui e talvez você fale assim para mim, Gisele, mas o que jurar tem a ver com mentira? Jurar é assumir o compromisso verbal de que você está dizendo a verdade. Simples assim. Como diz e como deve ser um juramento. Mais uma vez, Jesus faz aqui uma distinção entre o que pode ser considerado pelo mundo como um comportamento justo e o comportamento esperado daqueles que vivem no reino. Então, a antiga lei ainda declarava simplesmente que não podia mentir em juramento, sobre juramento. Quando a pessoa jura dizer a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade, ela é obrigada a fazer isso sobre lei, que é o perjúrio, que seria mentir sobre juramento, é um delito nos dias de Jesus e é ainda hoje. Tem consequências para quem faz isso. Então, dizer a verdade é essencial para que seja feita justiça no mundo. Haja visto os advogados, e parabéns pelo seu dia. Porque quando você pensa assim, o advogado, o juiz vai determinar justiça, ele precisa da verdade, ele precisa da verdade dos fatos para julgar o mais próximo da justiça possível, certo? Então, por isso é tão importante a verdade. Então, é isso que dá autoridade para o juiz realmente dar a sua sentença. A verdade. Então, quando alguém mente sobre o juramento, aquela justiça, ela está comprometida. E aí tem toda a questão jurídica que envolve isso. O fato é que nós precisamos confiar que as pessoas digam a verdade de livre e espontânea vontade, especialmente se temerem as consequências ou se houver nelas algum desejo de obter ganho. Nos dias de Jesus, não era diferente. O juramento acontecia diante de uma corte judicial, nas transações comerciais ou mesmo na comunicação cotidiana. Quando alguém ia vender um animal,
o vendedor geralmente jurava por Deus e pela sua própria vida que ele estava falando a verdade. Ó, não, esses dentes, quem não come, né? Cavalo dado a gente não olha os dentes, mas quando você ia comprar um animal, você ia ver os dentes, você ia ver a pata, você ia ver a saúde geral. Então a pessoa jurava que estava tudo ok com aquele animal. Então o ensinamento de Jesus aqui é muito claro. Não precisamos jurar de modo algum, nem por Deus, nem pelo céu e nem pela nossa própria vida. Por quê? Porque aquele que vive no reino pressupõe que fale a verdade como forma de viver a sua vida. Então, nesse sentido, Jesus continua aqui, como eu sempre falo, ele está sempre querendo e preocupado e trabalhando o coração das pessoas. E aí nós cantamos em nome do Senhor, já não quero ser igual. Põe em mim seu coração. Do coração é que procede todas as coisas. Deus está muito preocupado com os nossos afetos, com aquilo que a gente ama e como a gente ama. E por isso que ele vem trabalhar. Então, o padrão de justiça nos dias de Jesus era claro. Você pode falar mentira e não ser confiável. Mas se mentir sobre o juramento, será considerado culpado. Jesus, como sempre, ele vai sempre além daquilo que já acontecia, das leis do seu tempo. Ele está mostrando como ser uma nova pessoa. O que ele está falando? Como um novo tipo de caráter, como transformar esse coração. Ele está dizendo, sobre juramento ou não, aqueles que vivem no reino devem dizer a verdade. Ou seja, eu não digo a verdade porque eu tenho medo do que pode me acontecer. Eu já não estou mais preocupado com isso. Jesus está declarando que no reino nós somos obrigados a falar a verdade em toda e qualquer situação, porque o reino não funciona na base do engano. E a gente que está aí há muito tempo, né? Vamos pensar, nos últimos 20 anos nós temos visto essa transformação na nossa sociedade, né? De muita gente convertida, mas não de pessoas que expressam através das suas vidas, das suas bocas, essa conversão. Né? Vamos pensar assim, antigamente é bem nostálgico, né? Muito gringe, como diriam os jovens de hoje, né? Mas quando você era crente, você falava uma coisa, ninguém questionava. Mas de uns tempos para cá, foi-se a época que você falar que você era pastor, dava para você alguma autoridade. Hoje em dia é mais um querendo enganar o povo. Então a gente que vive no reino, a gente precisa entender que viver no reino pode curar a mentira. E deve. A mentira é uma declaração falsa feita de forma consciente com o intuito de enganar alguém. Então a mentira ela não reside propriamente na fala da correção do que a pessoa diz, mas no propósito do seu coração. E viver no reino é deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração, porque toda vez que você fala uma mentira, o Espírito vai lá, você mentiu, viu? É aquela coisa que na hora daquela tristeza. Mas por quê? Porque o nosso Deus, o nosso Pai é assim. Deus é verdade, Ele não mente. E aqueles que o seguem precisam andar e o quê? Falar a verdade. O Espírito de Deus não somente nos guia à verdade, mas Ele é verdade. Então, nesse sentido, as pessoas do reino, elas precisam andar no Espírito, precisam viver no reino. Nesse sentido, o apóstolo João, ele louvou seus companheiros cristãos por agirem assim. Se você ver lá a terceira carta de João, capítulo 1, de 1 a 3, ele diz: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Paulo também encoraja aqueles que estão sob os seus cuidados a dizer sempre a verdade. Se a gente vê lá em Efésios 4, 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Como já diria o poeta, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. A gente mente para a gente e mente para o outro. O convite no reino é justamente sair do ponto de partida do discipulado, é olhar para Cristo e a referência de que Ele não mente.
Nós começamos por abandonar a mentira e falamos a verdade, porque nós somos membros do mesmo corpo. Esse Jesus, que é a verdade, vem, nos purifica e dá pra gente um outro sentido para a vida. E a partir disso, eu não vou ter mais medo de falar a verdade, eu não vou precisar ter vantagem em contar uma história que não é real. Porque eu vou ter medo de quem? Se Deus é Pai e cuida de mim, sabe todas as coisas e conhece meu coração, se alguém poderia ter medo de Deus, não tenho mais medo. Então eu falo a verdade. Ah, mas eu quero ganhar a afeição da outra pessoa. Será que realmente eu preciso mentir para ganhar a afeição da outra pessoa? Que feição é essa? É aquela história, eu minto para o outro, mas não gosto que minta para mim. E se eu for ao contrário, né? Eu não minto mais. Talvez vão contar várias mentiras para mim ao longo da vida, mas eu vivo numa lógica diferente, numa narrativa diferente. Então, pessoas que habitam no reino começam a perceber que a mentira faz cada vez menos parte da sua vida. E quando ela vem, é porque ela vem. Nossa antiga natureza está aqui. O Espírito Santo vai lá e toca. Por que você precisou mentir? O que você ganhou com isso? Porque às vezes a gente está na lógica do mundo. A gente está tão acostumado e faz parte tanto da nossa verdade que a gente entra de uma forma meio que espontânea. Mas nós precisamos lembrar da nossa identidade em Cristo, de filhos, de filhas, amados, de pessoas que não mentem mais. Paulo, em Colossenses 3,9 diz: não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Uma vez que Jesus habita e se alegra em nós, nós lutamos também com o fim. Então eu não preciso mais nem sobre juramento, né? Eu não preciso jurar. O meu proceder é de verdade, porque o reino de Deus não se baseia em confusão. À medida que nós nos mantemos no reino, nossas palavras vão mudar, nossos pensamentos vão mudar, e as palavras de mentira se tornam palavras de bênção. Usamos nossa palavra para abençoar e encorajar as outras pessoas, ao invés de mentir e fofocar. Aprendemos a dizer a verdade o tempo todo, em toda circunstância, até nas mais difíceis situações, pois a nossa medida é o amor de Deus derramado em nós. E nós vamos tendo discernimento e sabedoria para dizer a verdade em amor. Amar é desejar o bem do outro, e desejar o bem significa dizer a verdade, sem verniz, de forma clara e amorosa. E eu queria trazer essa frase do Eugene Peterson, que ele fala: se o amor não molda a maneira como falamos e agimos, falsificamos o credo, confessamos uma mentira. E essa é a verdade do Evangelho. A verdade é que nós precisamos admitir. Nós somos mais pecadores e falhos do que jamais ousamos imaginar. E que sim, nós mentimos para o outro mente para nós, mas que no entanto, nós também somos amados e aceitos por Jesus, que jamais, de uma forma que a gente jamais ousou imaginar, e que Ele é capaz de redimir toda mentira na nossa vida, de transformar toda mentira e fazer com que esse relacionamento seja verdadeiro, porque no fundo esse é o tipo de relacionamento que de fato transforma. O amor em verdade expresso na cruz de Cristo, que mesmo sabendo do engano e da mentira do pecado, não ousou nenhuma vez em não morrer por nós, em não se dar por nós. O amor, por isso que é importante pensar, porque ele fala do amor com verdade. E aqui eu lembrei e trouxe para cá, e eu queria compartilhar com vocês um pouco do Tim Keller, em Significado do Casamento. Ele fala que o amor sem verdade é sentimentalista. Ele nos apoia, ele nos motiva, mas também nos mantém em um estado de negação a respeito das nossas falhas. Já a verdade sem amor, ela é rude, ela é áspera, ela nos dá informações, mas de modo que não somos capazes de ouvir. O amor salvador de Deus em Jesus é caracterizado pela verdade radical a respeito de quem nós somos, pecadores, e no entanto também pelo compromisso igualmente radical e incondicional por nós de amor.
E esse compromisso misericordioso nos fortalece para que a gente possa enxergar a verdade a respeito de quem nós somos, nos arrependermos, reconhecer que a gente mente. E a gente mente feio. O convencimento desse pecado nos leva ao arrependimento. Para quê? Para que a gente possa realmente nos apegar à misericórdia e à justiça de Deus e descansar nele e poder mudar essas narrativas. O fato é que a real solução do problema da mentira está no nosso coração. Deixar o nosso coração realmente ser renovado, ser transformado. Nós cantamos um rio que flui, deixar esse rio fluir, para limpar tudo aquilo que no nosso coração tem nos impedido de realmente viver essa verdade do reino. E aí é importante afirmar uma coisa: Jesus não está proibindo o juramento nessa passagem, tá? Há inúmeros textos que falam a respeito, inclusive sobre o juramento, é que Jesus declarou que ele mesmo era o Filho de Deus. Então ele não está falando que você não pode jurar. Nesse mundo de desonestidade, de corrupção, de mentira, de decepção, o juramento talvez seja necessário para imprimir solenidade, para imprimir garantia de confiabilidade. Talvez seja preciso, que aquela promessa é importante e você vai cumprir. Ele não está falando aqui que você não pode jurar. O fato é que a gente não precisa fazer uso e não deve fazer uso desse recurso todo o tempo. Quem nunca ouviu a pessoa, não, eu juro por Deus. Toda vez que eu escuto, eu penso, mas por que precisa jurar? Se a pessoa está falando a verdade, na minha cabeça o negócio não fecha. Não sei se nas suas não fecha, mas enfim. O fato é que às vezes a gente até meio costume, hábito, a gente fala isso. E é muito sério isso. A verdade deve reinar de forma suprema no nosso coração. A gente não precisa fazer uso. Se necessário, ok. Então não é proibido fazê-lo, tá? Na conversação diária com o nosso próximo, a gente deve evitar. Cotidiano, que o nosso coração seja verdadeiro, que a gente deva nos tornar tão verdadeiros, tão plenos e confiáveis, que o que a gente fala é sim, sim, ou não, não. Eu não preciso explicar, não preciso falar, que a gente gosta de ficar bonito. E aí nesses dias dos pais eu queria deixar duas frases, já que eu falei do Tim Keller, e essas frases não estão no mesmo livro, mas ele fala o seguinte, para a gente refletir: Satanás não nos controla com marcas de presas na carne, mas com mentiras no coração. Nossa melhor defesa na luta contra suas mentiras não é a produção de encantamentos, mas repetirmos a verdade. A gente não pode ser referência, pensando aqui então nos pais, que vão ver essa mensagem depois, ou em quem é pai e mãe, naqueles que ainda serão. Como é que a gente pode ser referência para os nossos filhos, por exemplo, de verdade, se a gente vive mentira? É muito séria essa questão da referência. Uma das expressões da justiça do nosso rei no reino dos céus é a verdade. E nós precisamos viver essa verdade, porque se a gente não vive essa verdade, o pai da mentira é o diabo, é Satanás. E ele vive contando mentira desde que o mundo é mundo. Inclusive ele convenceu Adão e Eva com uma grande mentira, ou uma meia verdade, que também é uma mentira. Vocês serão igual a Deus, conhecedores do bem e do mal, mas a gente não é Deus. A gente precisa de um Salvador. E Deus, entendendo tudo isso, moveu toda a história para nos salvar, apesar de nós. Que quando nós, como crentes, dissermos qualquer coisa, seja o nosso sim, sim e o nosso não, não. Porque o que passar disso é do maligno. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo habite em nós para realmente nos dar direção. E se a gente não souber o que falar ou não quiser mentir na hora, vai ficar sem ação, fique em silêncio. Tem hora que é melhor ficar em silêncio. Já diria Provérbios que até o tolo passa por sábio se ficar quieto. Então que a gente possa deixar o Espírito trabalhar em nós, nos dar a direção, para que a gente possa viver sem mentira. E como referencial para os nossos filhos e filhas, nós possamos ser aquelas pessoas
que eles olhem para nós e digam: não, meu pai e minha mãe estão falando a verdade comigo. E de coisas simples, tá? Ah, hoje nós vamos em tal lugar. E se não for, não inventar uma. Filho, a gente não vai conseguir ir por isso, isso. Talvez a criança não vai entender. Mas é melhor ser verdadeiro. Se não for verdadeiro com uma criança, quanto mais com um adulto. E a gente às vezes não se dá conta disso. É que a gente possa realmente viver na lógica do reino. Não precisar jurar, falar a verdade. Mas se jurar, também cumprir o juramento. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos direcione nesse sentido, em nome de Jesus. Amém?